Meus equilibrados, parece que finalmente nós teremos o Dia do Pastor Evangélico no nosso calendário nacional. Celebrity. Portais de esquerda não poderiam ser diferente, né? Olha só, por exemplo, o Metrópole está dizendo assim: Lula cria o Dia do Pastor e reconhece em lei a importância da arte cristã. Meu amigo, fala sério, né? Agora, tem uma parada muito perigosa por trás disso tudo que talvez você não tenha percebido. E eu vou te explicar qual que é a intenção do Lula e desse governo de esquerda atrás dessa conversa. Vem comigo e bora trocar uma ideia sobre esse assunto. Fala, meus equilibrados, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pastor Léo na área, começando mais um vídeo pelo canal. Eu sei que eu tô meio afastado aqui, não tô produzindo como eu deveria produzir, mas é porque realmente outros projetos estão acontecendo simultaneamente e tem sido muito bom. E eu espero que você esteja acompanhando também. É o exemplo do LagoCast Brasília, podcast que a gente inaugurou já tem algumas semanas e tem sido uma bênção. A gente já trouxe aqui, aliás, nesse estúdio aqui que você está vendo, muitos convidados, homens de Deus, para bater um papo muito legal, muito edificante. Eu vou deixar o link aqui na descrição e você me fala o que você está achando. E o nosso LagoCast? Você já se inscreveu lá no canal do YouTube? Pelo amor de Deus, gente, várias entrevistas maravilhosas com o nosso pastor Léo e diversos convidados que têm vindo aqui na nossa igreja para abençoar a sua vida. Então não perca essa oportunidade, né? Às vezes você que pega um trânsito, fica muito tempo ali, ou você que está em casa também sem fazer nada e quer ter um conteúdo que seja agradável e que vai engrandecer a sua vida, não deixe de ouvir o LagoCast. O Dia do Pastor, ele já é comemorado no segundo domingo de junho há muitos anos. É bem verdade que tem lugares que essa data muda e tem vezes que o Dia do Pastor aparece 3 vezes na nossa timeline, né? Chega a gente dizendo assim: pastor, parabéns pelo seu dia, lá no início do ano, aí depois no meio do ano, no final do ano. Amém! Quer parabenizar, parabenize, né? Mas comumente, formalmente, é no segundo domingo do mês de junho, a data mais comemorada para esse evento. Agora, por que esse assunto logo agora? Bem, a gente está em época de campanha para prefeitos no Brasil inteiro e a esquerda ela está vendo que ela vai perder espaço em muitos lugares. Então isso, na verdade, nada mais é do que um aceno à população dizendo assim: olha, nós estamos do lado dos evangélicos. A fatia do povo evangélico no eleitorado faz toda a diferença no peso da balança, nas urnas, na hora da votação. E como a direita tem avançado muito bem em estados importantes como o Rio de Janeiro, por exemplo, não. A esquerda continua forte lá. Mas em muitos outros países, é o caso, inclusive, de São Paulo, com essa loucura de cadeirada no Marçal aí, meme, corte e tal, ele está crescendo. Isso tem deixado o Lula e muitas lideranças de esquerda preocupadas com o futuro das prefeituras no país. Agora, tem que ser muito trouxa para cair numa parada dessa. Ah, não, mas é um aceno do Lula aí para dizer que se importa com a cultura cristã, que respeita os evangélicos. É, o mesmo Lula, que eu não sei se você vai se lembrar, mas eu faço questão de te lembrar, foi o cara que na campanha à presidência disse que era a favor da vida. E no primeiro mês de governo dele, após assumir a presidência da República, você lembra dessa manchete aqui? Olha, governo Lula retira Brasil de aliança internacional anti-aborto. Declaração assinada por 31 países em outubro de 2020 diz que o não deve ser usado como método de planejamento familiar. E o Lula fez questão de tirar o Brasil dessa aliança. Na campanha prometeu uma coisa, na hora que assumiu o poder, praticou outra completamente diferente. Isso é muito comum quando essa ideologia tenta se conectar ao cristianismo. Não tem como viver essa ideologia e ser cristão. É impossível você defender esse tipo de prática e dizer que vive o evangelho. Mas na política tudo vale, tudo acontece. E agora é esse momento de dizer: não, olha os evangélicos aí, é cultura cristã, cultura protestante, os pastores, as pastoras, que lindo, né? Mas há uma intenção drástica. De todo jeito, a bancada evangélica gostou dessa questão. Ah, é uma coisa a mais para valorizar o protestantismo? Para alguns, sim. Inclusive para a senadora Damares, que disse o seguinte, olha só. Ela elogia o parecer do senador Zequinha Marinho ao destacar que, ao instituir um dia dedicado a eles, oferece também a oportunidade de reconhecer e ampliar o debate sobre o trabalho exercido por essas lideranças, principalmente em pequenos municípios, onde muitas vezes o Estado não chega. Bem, isso é verdade. O trabalho social que a igreja faz é avassalador e chega a muitos lugares que o Estado não consegue. Então, um bom gestor público, necessariamente, ele precisa ser aliançado com as lideranças evangélicas. Você ser um líder político, um líder público, e não ser conectado aos pastores e às pastoras é um grande erro. E a padres também.
Fatalmente. A liderança religiosa, ela chega na casa da pessoa. Ela tá ali no bairro dela, na comunidade, sabe quem é o ex-traficante que se converteu, sabe quem é a mãe solteira, a viúva, sabe quem é o filho que não tem uma referência paterna. A igreja sabe na sua comunidade ali os principais BOs daquela sociedade, daquela micro-sociedade, digamos assim. Então, um bom prefeito, ele precisa se relacionar bem com as suas lideranças religiosas. Mas isso, na prática, infelizmente, ainda está muito longe de acontecer. Agora, sendo bem sincero, eu não sou o maior fã desses dias não, sabia? Dia da Bíblia. Aqui no Distrito Federal tem o Dia da Bíblia. É uma coisa que pra mim, sabe? Porque vai ter o feriado do Dia das Crianças, mas na verdade é o dia de uma santa e aí ficou mais o Dia das Crianças, mas é um feriado católico. Quantas religiões nós temos no Brasil? Todas elas têm feriado? Se a gente pensa num estado laico, no sentido de que não professa nenhuma religião, esse tipo de data comemorativa não cabe muito. Então, vai ter dia do padre, vai ter dia do babalorixá, vai ter dia do gnóstico, do ateu, vai ter dia do líder da comunidade espírita, que eu não sei qual cargo que se usa lá, o grão-mestre da maçonaria vai ter o seu dia também. Então, ter esses dias, politicamente, faz uma força, dá um engajamento, tem as suas benécias, mas sendo um praticante da fé equilibrada, se não tem para nenhum, não tem para nenhum. Se tem para um, que tenha para todos. Essa é a democracia que eu acredito. Essa é a verdadeira liberdade de expressão. Então, ao invés de ter dia do pastor evangélico, na minha opinião, poderia ter dia do líder religioso. Pronto. Por quê? Porque se tem o dia do líder religioso, cada líder se encontra naquela comemoração ali e tem a sua prática de fé. Eu creio, por isso eu vivo a apologética, que é a defesa da fé. Eu creio na minha expressão de fé e acredito que a fé protestante, a fé bíblica, é o que revela Jesus. E Jesus é o caminho, a verdade é a vida. E ninguém vem ao Pai senão por Cristo Jesus. Então, eu respeito todas as religiões, mas na minha confissão pública de fé, eu acredito que a comunhão com Cristo é o que nos dá acesso a Deus. Todavia, se falando de liberdade religiosa, precisa haver um respeito para com todas. Então, o dia do pastor, o dia da pastora, tem o dia da liderança religiosa, pronto. E aí a comunidade espírita, os budistas, os seixonoyês, os maçons, enfim, as pessoas de outras práticas religiosas conseguirão também ali fazer algum tipo de homenagem, né, e prestar algum tipo de carinho para sua liderança religiosa e está todo mundo sendo contemplado. Mas isso é uma grande politicagem. Esses dias, essas datas, pessoal, é tudo política atrás de política e ela não sai, ela não é lançada aleatoriamente num dia. Ah, não, olha que bacana, saiu. Não, tem um viés de interesses de todos os lados. A bancada evangélica tem seu interesse nessa data, com certeza, mas também a oposição, que hoje está no poder, também tem seu interesse. E isso é um aceno para que a igreja, às vezes, baixe a guarda com a questão da ideologia da esquerda, que é corruptível, que é um viés político extremamente perigoso para as nossas crianças, extremamente perigoso para a construção da família tradicional, extremamente perigoso para os valores que a Bíblia nos dá como manuais de fé e prática, que nós costumamos chamar aqui no canal de princípios. São os princípios da palavra de Deus que para nós são inegociáveis. Então, não pense você que o Lula é o Lulinha Paz e Amor, como fora na campanha, porque isso não é verdade. Bem, se você chegou até aqui, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Espero que você seja muito edificado com esse tipo de material. Se inscreva no canal, eu vou vir com mais vídeos daqui para frente, pode ficar tranquilo. Mas lembre-se, toda segunda-feira, ao meio-dia, entra um episódio novo no ar do LagoCast Brasília. Então, homens e mulheres de Deus que passam por aqui, por Brasília, pela Lagoinha Brasília, eu trago para esse estúdio que eu tô agora. Eu passo muito tempo aqui ultimamente e é por isso que eu vou gravar bastante por aqui, porque às vezes eu tô no meu estúdio dentro da minha casa, eu gravo tudo de lá. 99%. Às vezes eu estava na casa da minha mãe, que também era mais perto, rede de apoio, aquela coisa toda. Então eu tinha também meu antigo quarto, que eu, antes de casar, né, muitos anos atrás, era meu antigo quarto, eu também montei num home officezinho lá, montei um estúdio e eu também gravava de lá. E aqui, então, eu posso dizer que é o meu terceiro estúdio de ambientes para poder gerar conteúdo de valor para abençoar a sua vida, tá? Então, espero que Deus te abençoe muito com todo esse conteúdo aí, com todo esse material e que você tenha uma fé edificada, tá bom? A galera que vem aqui no estúdio, eu entrevisto, eu converso, é um podcast mais curto, não é 1h30, 2 horas, não. Por quê? Porque normalmente ou é o professor do Seminário Carisma, que já deu uma aula muito grande, tá cansado, ou é um ministro que vai cantar muito tempo, eu também não vou explorar muito ele, ou é um pregador, e muitas vezes a gente conversa depois do culto, às vezes antes, né? Mas assim, a pessoa tá ali se concentrando, tá meditando para poder ministrar a palavra, eu também não quero
roubar toda a atenção dela. Então é um bate-papo de 25, 30, 35 minutos. Alguns, quando a gente consegue gravar com mais calma, vão para 40, 50, mas foge muito o padrão. A média é 30 minutos aqui e é sempre um papo muito edificante. Bem, eu vou ficando por aqui, mas tem muitos outros vídeos para você assistir. Um beijo no seu coração, um forte abraço. Tchau, tchau.